falar sobre a Páscoa. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece inicial, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, que nos envolve com seu amor, com a sua infinita misericórdia. Gratidão, Senhor, por tudo que estamos recebendo de vós, e que possamos corresponder a toda a misericórdia divina. Ajuda-nos sempre a estar contigo, Mestre amado Jesus. Ajuda-nos a fazer a nossa parte com amor, com alegria, com boa vontade, de servir na tua seara. Nos abençoa todos nós, encarnado e desencarnado. Ilumina a sua mente, o seu coração, o nosso irmão Walter, que vai nos falar nesta noite. Que ele possa transmitir os teus ensinamentos, Mestre amado, e que possamos estar receptivos a todas emanações que vêm do alto. Dai-nos, portanto, a tua permissão para iniciar a nossa doutrinária da noite de hoje, sobre o teu amparo, sobre a tua luz. Fica conosco, Jesus, e nos ajuda a permanecer sempre em sintonia contigo. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a palavra, Walter, que vai nos falar sobre a Páscoa. Boa noite a todos. Antes da gente iniciar, eu vou pedir aí que a nossa irmã Josiane, eu não sei se foi eu, Josiane, eu sei que está aparecendo um monte de legenda. Tem como tu tirar, porque está me atrapalhando aqui. Pronto, graças. Bom, então, vamos iniciar essa fala de hoje, trazendo esta mensagem que é conhecida de todo o povo cristão, que é a Páscoa. A gente que estuda sabe realmente o que é a Páscoa. A gente que vivencia a doutrina espírita sabe perfeitamente o que é a Páscoa. Mas a legenda continua, viu, Josiane? Saiu não. Eu não estou nem me vendo na tela aqui, porque as letras cobrem tudo. Tudo que eu falo fica escrito. Então, deve ser só o meu aqui que eu apertei sem querer. Como é que você tira aí? É em configuração, é? Tá marcado aqui como legenda, né? Tirar de legenda, né? Bota informações. Hã? Português, Brasil. É isso? Não, o meu continua ativado. Mas eu clico e não desaparece, não. Cliquei, não apareceu nada.
Bom, continua aparecendo a mesma. Não sei o que está acontecendo, não. Mas vamos lá. Eu só apenas eu não apareço bem porque a letra come um pedaço, né? Mas vamos, pessoal, deixa isso para depois. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Como eu havia falado, a Páscoa ela é conhecida do povo cristão e do povo judeu, né? Mas nós vamos aprofundar bem a Páscoa do povo cristão, tá? Porque a gente não pode compreender a Páscoa da forma cristã se a gente não entender como tudo isso começou. Qual foi a origem dessa Páscoa cristã? Tá? Então, nós vamos desenvolver esta fala trazendo um pouquinho da orientação de como tudo isso começou, para que a gente possa chegar e aprofundar bem a Páscoa cristã. Bom, a gente lembra, né, que a Páscoa era uma comemoração realizada pelo povo judeu em decorrência da libertação que esse povo teve da escravidão quando se encontrava prisioneiro do Egito. Nesta situação, é um caso muito importante. Foi convidado um representante, que a gente diz a primeira revelação que foi dada por Deus a Moisés, para que ele fosse lá e fizesse essa libertação. E aí vem a história, como todo mundo conhece, as chamadas 10 pragas, as 10 pragas do Egito. E nessas 10 pragas do Egito, vem acontecendo uma pela outra até chegar na 10ª praga, que seria a morte de todo filho primogênito daquela região do Egito. E aí foi dito para o povo judeu que eles deveriam matar um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e passar no portal da casa, porque assim a praga não atingiria aqueles que ficaram marcados o portal da casa. E assim o povo judeu sacrificaram um cordeiro e colocaram o sangue do cordeiro no portal da casa. Isso era a 10ª praga do Egito, que ela iria percorrer dentro do território, e onde não tivesse marcado aquele sangue do cordeiro, ali sim ia morrer um primogênito daquela família. O fato é que isso apavorou todo o povo do Egito. E assim a 10ª praga fez com que o povo do Egito libertasse o povo judeu. Então, esta libertação desse povo judeu, de volta à sua terra de Canaã, foi colocada dentro do calendário judaico a Páscoa, que já está, na data de hoje, completando 3.500 anos. E, diga-se de passagem, hoje, 14 de abril, é o dia da Páscoa judaica. É o chamado, o 14 dia de Nissan, que corresponde exatamente o mês em que houve a Páscoa lá na região da Canaã. Então, de lá para cá, esse povo sempre comemora a Páscoa dele no dia 14 e 15 de Nissan, que corresponde ao mês de abril do nosso calendário.
O nosso calendário é o calendário gregoriano, onde o povo católico segue, que é o calendário que nós adotamos. Todo o povo cristão adota esse calendário, com exceção do povo judeu, porque eles trabalham na contagem dos anos, é o chamado, a contagem do ano lunar com o ano solar. E isso é de acordo com as regiões, esse calendário ainda permanece. Na China também utiliza muito esse calendário. Nas regiões cristãs, o ocidental, o calendário é gregoriano, que é o calendário em que nós estamos aqui no mês de abril, que tem 365 dias e 6 horas. Mas isso é só um comentário para a gente entender que o calendário gregoriano, ele obedece os ciclos solar, enquanto o outro é o ciclo lunar. Mas, em decorrência dessa comemoração da Páscoa judaica, é o que vem acontecer o calendário do segmento da Páscoa cristã. Só que a Páscoa cristã, ela não tem uma data específica de quando será realizada. Alguém sabe que dia foi a Páscoa do ano passado? Alguém lembra? Com certeza não foi igual. É porque a Páscoa, ela obedece, é chamada quaresma, que acompanha 40 dias depois da quarta-feira de cinza. Então, conforme o carnaval, conforme a quarta-feira de cinza, é contada, então, os 40 dias, que corresponde exatamente ao início da Páscoa cristã. Isso também são informações para que fique mais claro, porque a Páscoa nunca coincide nas mesmas datas uma do outro, com exceção da Páscoa judaica, que corresponde exatamente ao dia 14 e 15 do Nissan, que corresponde ao mês de abril. Coincidentemente, é hoje. Bom, então vamos lá. A Páscoa cristã, ela foi desenvolvida pela Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que organizou essa Páscoa cristã. Como tudo isso começou, Walter? Bom, então a gente observa que o Cristo, Jesus, ele que já era anunciado a sua chegada no planeta Terra, por todos os profetas já anunciava a chegada de Jesus. E o último profeta que esteve documentado esta chegada do Messias, que é Jesus, foi um profeta que viveu há 400 anos antes de Jesus, chamado Isaías. E esse profeta disse tudo sobre a chegada de Jesus para ter o reino de Deus. Então, exatamente por volta da época da criação desse calendário gregoriano, nascia-se, então, uma nova ordem romana. E essa ordem romana, ela iria, então, haver um censo, onde iria começar este calendário, que é o calendário que nós vivemos hoje. Nascia uma contagem antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Jesus nasceu exatamente no ano 0. Não precisamente
zero, porque essa contagem não está bem clara. Mas sabemos que esse calendário gregoriano inicia-se, então, nesse ano zero, até o ano que estamos vivendo hoje, 2022. Já temos 2022 anos nesse calendário gregoriano. Bom, o fato é que, quando Jesus esteve na Palestina, exatamente vivendo uma vida normal, até ele completar os seus 30 anos de idade, Jesus, então, ele começa a desenvolver a sua missão aqui no nosso planeta. A missão que ele veio para trazer o reino de Deus para nós aqui da Terra. Então, Jesus, se você observar os evangelhos, ele procura seguir exatamente aquilo que estava documentado dentro do que estava na palavra de Isaías. É tão notório que Jesus, na sua grandeza, ele foi ao encontro de João Batista para receber o batismo. Porque João Batista, ali ele batizava as pessoas, judeu, com a água do Jordão, que era o batismo para identificar uma nova era que estava por iniciar, a era chegada do Jesus, do Messias. Então, quando Jesus foi ao encontro de João Batista, que era o seu primo, e ele vê Jesus se aproximar para receber o batismo, ele disse que não era digno nem de desamarrar as precatas da sandália de Jesus. Mas Jesus disse que estava prescrito que ele seria batizado também. E Jesus foi batizado ali nas águas do Rio Jordão. E esse batismo, para alguns que ainda não sabem, foi considerado também uma Páscoa. O batismo é uma Páscoa. Tem muitas pessoas que consideram Páscoa como o batizado de Jesus nas águas do Rio Jordão. Mas Jesus, dando prosseguimento ao seu evangelho, aos seus ensinamentos, à sua mensagem, ele pregou ali na margem do Mar da Galileia, o Mar de Genezaré, até que chegasse o dia 14 de abril, que era a comemoração da Páscoa judaica, que era o Nissan. Jesus andava ali pregando na Galileia, em toda aquela religião da Galileia, mas ele ainda não tinha chegado a Jerusalém. Dentro de toda a sua trajetória, ele deixou para ir para Jerusalém nesta data para comemorar ali a Páscoa do povo judeu. E ali ele deixou com que as multidões ali chegavam de todas as regiões da Judéia para comemorar a Páscoa judaica. Estava lá concentrada todos os povos das regiões, judeus, saduceus, escribas, fariseus, doutores da lei, todos estavam juntos naquela época, junto ali na comemoração da Páscoa judaica. Jesus ali inicia então a sua iniciação da sua missão de trazer a sua exemplificação de tudo aquilo que ele tinha falado, tinha pregado.
Quando Jesus vem com seus apóstolos, ao se aproximar de Jerusalém, Jesus já avisa a Pedro: Pedro, você está vendo um jumento amarrado na casa de fulano de tal? Isso Jesus muito distante de Jerusalém. E Pedro, sim, Senhor, o que é que eu faço? Traga esse jumento para cá. Aí, então, Pedro traz este jumento até Jesus. E Jesus sobe no jumento e ali ele dá início a uma entrada triunfante na cidade de Jerusalém. Por quê? Uma multidão que já acompanhava Jesus através das suas curas, vendo Jesus chegar ali em Jerusalém, montado num jumento, ele então foi, como se diz, foi recebido por todo o povo judeu, ali da região de Jerusalém, com ramos de folhas, saudando a chegada de Jesus na cidade que era a capital de Israel. Chegava então Jesus ali montado num jumento, que era exatamente o que a religião católica comemora, o chamado Domingo de Ramos. E aí inicia esta ordem em que os católicos coordenam a Semana Santa como a trajetória de Jesus durante esta manifestação que ele iria prestar exatamente para mostrar a exemplificação do que ele tinha pregado. Tá? Então, nós vamos ver Jesus chegando aí em Jerusalém, e aí, então, é narrado pelos católicos como o chamado Domingo de Ramos. Jesus é aclamado como um rei. Tá? Então, a gente compreende o que significa para os cristãos católicos a Semana Santa. Os católicos consideram a Páscoa que se inicia pela semana de domingo como Domingo de Ramos. Então, a gente vê a chegada triunfal de Jesus. Né? Jesus vem e ali Jesus é aclamado, Jesus é aplaudido, Jesus é considerado rei. Isto provocou um grande cisma do povo da elite, que era o Herodes, que era os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Quando eles viram Jesus chegar e ser aclamado daquela forma, eles então ficaram apavorados com aquela cena triunfal de Jesus, tá certo? Isto os católicos comemoram exatamente o Domingo de Ramos. Então, seguindo nessa tradição católica, nós vamos ter a Segunda-feira Santa, que a Segunda-feira Santa, ela vem refletir o momento de um descanso de Jesus. Depois de toda aquela aclamação, Jesus vai à casa de Marta. Marta, que era a irmã de Lázaro, né? Marta e Maria, Jesus é recebido lá. E Jesus descansa um pouco na segunda-feira, comemorada pelos cristãos católicos. Na terça-feira é o dia em que há uma grande tristeza. Jesus anuncia para os seus apóstolos a sua morte, exatamente mostrando tudo aquilo que já era contado na obra de Isaías. Jesus, então, fala para os seus discípulos e anuncia também
uma traição de um dos seus apóstolos. Tá? E isso provocou um tumulto muito grande, porque eles discutiam quem seria um dos apóstolos que iria trair Jesus. Isso tudo aconteceu na terça-feira, que a católica chama de terça-feira santa. Na quarta-feira santa, é aí, então, que o Evangelho apresenta a traição de Judas. Judas vai ao encontro dos sacerdotes, chamada elite da igreja, e ali ele entrega a Jesus aos fariseus, os sacerdotes, o chamado Caifás. E ali ele anuncia que Jesus se encontra localizado com os apóstolos no lugar X, para que Jesus fosse preso. Porque Jesus ali já era perseguido pela elite da igreja judaica. Porque eles ficaram enciumados da grandeza em que Jesus entrou no dia de domingo de Ramos. Então, a gente vê que dentro desta tradição da Igreja Católica, a chamada Quinta-feira Santa. O que acontece na Quinta-feira Santa? A Quinta-feira Santa, que é o dia de hoje, para os católicos, tem uma grande passagem, que é onde Jesus reúne os apóstolos para fazer uma ceia, que é a última ceia em que Jesus faz com o seu apostolado. E é nesta ceia em que Jesus anuncia a sua morte e que ele será traído por um dos seguidores dele. E ali Jesus, que está escrito no Evangelho de João, ele diz que ele anuncia, né, que é chegado o momento de sua partida, mas que os apóstolos não ficassem desesperados, porque ele ia pedir o Pai, em que o Pai enviaria um consolador para dar continuidade a tudo aquilo que ele tinha falado. É nesta Quinta-feira Santa, né, em que Jesus sai dali, tá, e vai ao encontro onde estava marcado a sua traição. Ele se aproxima, então, do monte de Genesimane, e ali ele encontra-se com um grupo em que Judas havia anunciado que ele se encontraria ali. E ali Caifás e toda a sua polícia prende Jesus e leva Jesus para a chamada condenação. E ali Jesus é condenado o povo judeu, mas o povo judeu não poderia, de maneira nenhuma, condenar Jesus, porque se encontrava exatamente na Páscoa. E na Páscoa não era permitido nenhuma condenação. E aí, Caifás, se utilizando da presença de Pôncio Pilato em Jerusalém, ele leva Jesus para que Jesus fosse condenado pelo povo romano, não pelo povo judeu. E é nesta passagem em que Jesus é entregue a Pôncio Pilato, para que Pôncio Pilato ali fizesse a condenação de que Jesus era uma ameaça para o governo romano. Porque eles diziam, tá vendo? Esse aí é um subversivo, esse daí é um que diz que é o rei dos reis. E naquele momento, Pôncio Pilato olha para Jesus e vê com ele ali tanta simplicidade, tanta humildade, e pergunta
tu és rei? E Jesus diz, tu diz, mas meu reino não é deste mundo. Tá? Jesus, naquele momento, sabe que está cumprindo o que está escrito no segmento de Isaías. Era necessário, aqui é onde vem o encontro daquele cordeiro em que foi utilizado por Deus na primeira revelação para a salvação do povo judeu que estava escravizado no Egito. E aí vem a tradição em que Jesus será o outro cordeiro que será sacrificado para a salvação dos homens da terra, não só a salvação dos judeus. Então Jesus sabia que naquele momento ele era o cordeiro, ele era o que tinha que ser sacrificado para que a sua mensagem permanecesse por séculos e séculos. Amém. Na tradição dos cristãos. Jesus, então, é condenado, Jesus, então, é coroado como um rei. Eles disseram, tu és rei? Então vamos te coroar como rei. E coloca uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Se tu é um rei, tu merece uma coroa. E assim eles colocam esta coroa na cabeça de Jesus. Para que Jesus fosse ali representado como um rei, sem importância, porque estava sendo ali sacrificado. Jesus é levado, então, na sexta-feira, que ele chama Sexta-feira da Paixão. Então, eu pergunto aqui, que era uma dúvida que eu tinha, e eu gostaria de saber. Alguém sabe por que é considerado Sexta-feira da Paixão? Miecó? Por causa do sofrimento, da dor que ele passou. Foi na sexta-feira. Não, mas o que quer dizer paixão? Paixão é sofrimento, é dor. Oh, menina aplicada, rapaz. Até então, eu também não sabia por que paixão. Jesus Cristo, na sexta-feira da paixão, eu não tinha ideia, até então, fazer esse trabalho. Paixão significa uma palavra do latim, que significa sofrimento, pessoal. Mas essa paixão que eu pensava, como se fosse uma paixão amorosa da nossa língua portuguesa, mas ela vem do latim de sofrimento. Então foi na sexta-feira santa, né, que Jesus foi levado ao Calvário e foi morto e crucificado. Alguém sabe por que foi crucificado? Por que ele não foi morto por um cortar degolado, como tantos outros foram degolados? Muitos e muitos profetas foram degolados. Alguém sabe por que Jesus foi para a cruz? Antônia, você quer se manifestar? É porque nós crucificamos e libertamos Barrabás. Olha aí, a Antônia trazendo aí um novo ensinamento, né? O fato é que a morte na cruz era a morte mais humilhante da época. Só ia para a cruz aqueles condenados realmente para que o povo todo tomasse conhecimento da sua morte. Está vendo ali o exemplo que eles estão dando para vocês? Então, ali o Pôncio Pilato, que ele tinha na condição ali, como ele era um conselheiro de Roma, no dia da Páscoa, ele poderia libertar um prisioneiro dos que estavam ali. E ali se encontrava um prisioneiro rebelde chamado Barrabás. A sua esposa,
chegou para Pôncio Pilato e disse: esse homem é justo, por que querem condenar ele? Aí Pôncio Pilato sentiu a presença da mulher e levou esta mensagem ao público e perguntou: hoje é um dia da Páscoa judaica. Eu tenho que libertar um prisioneiro de vocês. Eu tenho aqui ao meu lado Pôncio Pilato. E tenho aqui Jesus, que é o cara. E quem vocês acham que eu devo libertar? Ora, todo aquele povo que tinha recebido todas as gratificações de Jesus, eram os cegos que tinham sido curados, eram os leprosos que tinham sido curados, era tanta gente que foi beneficiado. Mas este povo ali não tiveram a permissão de falar. E assim a multidão que desejava a morte de Jesus, a oposição, começaram a gritar: Barrabás, solta Barrabás. E aí nós vamos ver que Pôncio Pilato diz: se é que é assim que vocês querem, eu lavo as minhas mãos. Porque ele havia recebido o pedido da sua esposa para que libertasse Jesus, mas ele ficou ali com o seu orgulho, o seu egoísmo, porque a autoridade era ele. Ele teria a autoridade de dizer: esse homem é justo, por que querem que eu mate? Mas para ele não sofrer o impacto dos judeus, ele diz: eu lavo as mãos. E assim Jesus é condenado à morte na cruz, porque a cruz era a morte mais humilhante e era uma morte que as pessoas ficavam dias e dias pendurado na cruz para que todo mundo visse. Mas Jesus ali, ele estava numa missão entre dois ladrões. E aí há uma mensagem em que Jesus olha e vê ali apenas de todos os seus seguidores, apenas a sua mãe e João, o evangelista. A sua mãe chorando ali ao seu lado, no pé da cruz, e Jesus olha para João e diz: João, eis aí a sua mãe. E anuncia: Maria, eis aí o seu filho. E naquele instante ele diz: Pai, eu entrego a minha alma em tuas mãos. E começou aí umas trovejadas, começou umas mudanças de temperatura, o clima ficou forte. Todos eles estavam apavorados porque não estavam sabendo o que estava acontecendo naquele Gólgota. E assim alguém disse: os prisioneiros não podem ficar aqui vivos, nós temos que matar os prisioneiros. E alguém ainda teve a audácia de dizer: quebra as canelas dele, para que ele não saia da cruz. E apareceu um soldado e disse: não, eu vou colocar uma lança no seu coração. E assim ele enfia uma lança no coração de Jesus. Bom, naquele momento Jesus desencarna. E naquele momento é-se cumprido o que estava escrito. Jesus é levado, então, ao mundo espiritual. Naquele instante, eu tenho que me apressar, porque assim eu não vou falar tudo. Jesus, então, é levado ao sepulcro. Jesus, então, é colocado ali, numa caverna de pedra, um sepulcro, onde era lacrado com uma pedra. E naquele dia de sábado, foi um dia chamado o Sábado da Aleluia, comemorado pela Igreja Católica.
nós vamos encontrar o dia da ressurreição, que é o domingo. O domingo que é considerado o domingo da Páscoa. Aí é onde entra a Páscoa cristã, ou a Páscoa católica. Porque Maria Madalena, ao chegar no túmulo, porque Jesus já havia anunciado para os apóstolos que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar no terceiro dia. E assim, os apóstolos, com dúvida, com pouca fé, não sabia se ia ser cumprida ou não. Eles se retiraram, se esconderam. Não foram ao encontro da ressurreição, que estava marcado no terceiro dia, que é o chamado domingo de Páscoa. Maria Madalena, aquela mulher, seguidora de Jesus, a pecadora, ela foi ao encontro do túmulo e encontrou o túmulo vazio. Então ela ficou ali a testemunha de que Jesus tinha ressuscitado. E quando Maria Madalena foi abraçar com Jesus, que se apareceu ali na condição de um espírito materializado, Maria Madalena foi abraçar com Jesus e Jesus disse: calma, mulher, ainda não estou pronto, mas vai avisar aos meus apóstolos que eu irei ao encontro deles. Maria Madalena saiu dali correndo e foi avisar os apóstolos. Eles todos estavam trancados em uma casa, quando Maria Madalena avisou. Jesus ressuscitou como estava previsto, como ele havia anunciado. Os apóstolos dizem assim: quem? Ele apareceu para ti? Olha aí o preconceito. Você é uma mulher, além disso, uma pecadora. Aí Tomé, um outro apóstolo, disse: se eu não tocar nas chagas de suas mãos, eu não acreditarei. Dia seguinte, os apóstolos estavam reunidos e Jesus chega e diz: a casa estava fechada, todos estavam com medo, todos não tinham mais fé, e Jesus aparece dentro da casa e diz: o que temos para comer? E foi naquele momento que ele diz: Tomé, feliz daquele que vê sem ter os olhos, e feliz daquele que acredita sem ver. Então, aqui eu estou notando que só está faltando 10 minutos, eu tenho que me apressar. Foi então que Jesus ali anunciou, tá certo? Que ali estava presente para seguir a sua missão no mundo espiritual. Bom, a Igreja Católica ali coloca a ressurreição de Jesus como a Páscoa, a ressurreição de Jesus como o símbolo de quem venceu a morte, pois ele estava morto e ressuscitou no terceiro dia, como estava escrito. Assim, a Semana Santa homenageia esta passagem da ressurreição do Cristo, como símbolo da Páscoa. Essa é a segunda revelação. E a terceira revelação? Nós, aqui espíritas, nós somos cristãos. Como é que nós, cristãos, espírita, comemoramos a Páscoa? Alguém gostaria de me falar rapidinho? Antônio? Como os católicos, como os espíritas comemoram a Páscoa? Do jeito que você achar, do jeito que você pensar. Orando. Não tem outro nome, Orando. não.
Orando, você, Edna, como os espíritos comemoram a Páscoa? Calado? Bom, então nós vamos Além de verificar. orar, vigiar, né? Orar e vigiando. Pronto. É porque observa onde é que está aí a grande observação. Porque dizem os católicos que a ressurreição é a Páscoa, que Jesus venceu a morte. Mas nós, espíritas, sabemos que Jesus não ressuscitou o corpo físico. Ali ele se materializou na presença de alguns apóstolos. Então, nós, espíritas, não entendemos a ressurreição como os cristãos católicos falam. Nós acreditamos na reencarnação. Como Jesus não reencarnou mais, ele é um espírito puro, apenas ele teve uma encarnação na Terra, ele poderá ser entendido como Páscoa no sentido de ressurreição espiritual, como o seu espírito no mundo celestial. Aí a gente observa que Jesus, na visão espírita, ele sim ressuscitou da condição carnal para a condição espiritual, porque o seu espírito ali se manifestou para todas as pessoas que ali acreditavam nele, porque ele disse que ia vencer a morte. Mas os cristãos católicos ainda cativam a ideia da ressurreição, de que ele venceu a morte, mas voltou para o mundo físico. Nós aqui não estamos fazendo nenhuma crítica, apenas mostrando que Jesus, ele, como espírito puro, ele foi para o mundo espiritual, sim. Ele se encontra como espírito presente em nossas vidas. E Jesus veio nos trazer a Páscoa para nós espírita como uma verdadeira fé cristã. Então eu digo que a nossa Páscoa espírita é a fé em que nós temos que crer na presença de Jesus conosco. A nossa Páscoa espírita é a sua mensagem, o seu evangelho, o seu ensinamento. A nossa Páscoa espírita é tudo aquilo em que eu possa dizer: eu estou trabalhando para a paz. Assim, eu coloco a paz como uma Páscoa todo dia na minha vida. E assim eu coloco, na visão espírita, como diz, a Páscoa é um novo dia que se nasce, é uma nova luz que esclarece, é uma nova fase, é um novo ciclo. Então, a Páscoa espírita é tudo isso que a gente pode estar aprendendo na doutrina espírita. Aqui eu poderia falar dos símbolos da Páscoa, porque se você perguntar a um jovem, a uma criança, o que é Páscoa, ele vai dizer, é um coelho. Se você vai perguntar o que é Páscoa a um jovem, ele vai dizer, é os ovos da Páscoa. E se você perguntar a um adulto o que é Páscoa, ele diz, é a Semana Santa. Então, você observa que as pessoas ainda estão... 4 minutos, Walter. As pessoas ainda estão ligadas nos símbolos. E chegamos aos 4 minutos. Tem muito assunto para falar, mas eu deixo a palavra
para a Edna fazer a prece. E eu agradeço essa oportunidade de trazer a Páscoa para todos. Viva Jesus! Viva! Viva! Gostei, Antônia! Então, nós só Com temos você, que Edna. agradecer, né, este momento que nos reunimos, em nome de Jesus, que também é a Páscoa, essa reunião onde nós começamos, né, um novo ciclo na nossa vida, através dos seus ensinamentos. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa assim? Então, nós vamos fazer a nossa prece, né? Agradecer a Deus, ao Mestre amado Jesus, aos benfeitores espirituais que aqui nos acompanham, a todos os nossos irmãos que foram convidados, encarnado e desencarnado, a compartilhar deste momento de luz, de aprendizado, de conhecimento do Evangelho de Jesus. Que possamos, Senhor, com a tua ajuda, a praticar no nosso dia a dia. Ajuda-nos a sermos amorosos, fraternos, afetivos, solidários. Ajuda-nos a termos em nosso coração o teu exemplo de amor, de perdão, de renúncia, de vida. Ajuda-nos a fazer sempre a vossa vontade, Mestre amado, pois só assim conseguiremos vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Que teu exemplo, não só nessa Semana Santa, mas em todos os dias de nossa vida, que é onde estivermos, possa ser seguido com esforço, com boa vontade, com alegria e com a certeza de que não estamos sozinhos. Ajuda-nos a permanecer em sintonia contigo. Ajuda-nos a estarmos mais com o próximo. A servir em teu nome, porque somos mais os necessitados. E dai-nos, Senhor, a tua paz. A paz que a humanidade terrena está necessitando. Fica conosco. E que nós possamos